Fala pessoal, tudo bem? Hoje a dica vai para os iniciantes, mais uma vez. E a dica que eu passo para vocês hoje é aquela ideia de como se controlar o nado e o que vocês devem fazer nesse primeiro momento, prestar mais atenção neste primeiro momento, do que propriamente a técnica do nado que vocês anseiam aprender. Vejo vocês depois da vinheta. Um dos erros mais comuns dos iniciantes é simplesmente sair nadando e tentando executar a técnica específica do nado. E o exemplo que eu dou hoje é o nado crawl. As pessoas, quando estão iniciando o processo de aprendizado do nado crawl, elas imaginam um nado extremamente técnico, aquela projeção de cotovelos bem altos, aquele movimento de braço um pouco mais firme na água. Isso é o iniciante. Na verdade, eles desejam ter esse tipo de nado. Mas a gente precisa prestar um pouco de atenção em alguns momentos que são mais importantes do que a técnica propriamente dita. Posicionamento do corpo, entre outras coisas. Movimentações cadenciadas, a respiração é a parte principal e a parte que pior fica no nado nesse primeiro momento, né? Aquela sensação de ofegância, aquela sensação de um cansaço extremo, porque a respiração ela não está muito bem regulada hoje. Mas hoje eu não vou falar sobre respiração, eu vou falar sobre o posicionamento dos braços. Os iniciantes, geralmente, eles ficam bastante ansiosos em aprender o nado crawl de uma vez. E eles ficam muito preocupados em colocar o braço no lugar certo. Fazer aquela fase aérea bonita, com aquele cotovelo bem alto. Eles ficam muito preocupados neste primeiro momento. E na verdade, o básico é mais importante. O básico, e quando eu falo básico, eu falo sobre todos aqueles aspectos que fazem com que você melhore sua flutuação, aqueles aspectos que fazem com que você melhore sua respiração. Isso tudo é muito importante. Mas hoje, como eu prometi falar dos braços, eu vou dar algumas dicas para os iniciantes que eles devem fazer, você deve fazer, se você é iniciante, nas aulas de natação. Se preocupar um pouco mais com as tuas movimentações no geral. Isso é importante. Bom, todo mundo sabe que existem duas técnicas de braçada, principalmente na fase aérea, para o nado crawl. Nós temos aquela braçada mais reta, o nadador ou a nadadora vai tirar o braço da água bem reto, vai passar muito reto. O nadador, a nadadora vai fazer com que o braço na fase aérea fique bem reto, bem estendido. Essa é uma fase de recuperação que nós chamamos, mas essa técnica de braço estendido é justamente uma técnica de velocista. Eles estendem bastante o braço, tanto na fase aérea quanto na fase submersa, para tentar gerar a maior quantidade de força possível, mesmo porque eles estão dando um tiro de 50 metros, um tiro de 100 metros, ou seja, uma prova curta, e para isso requer muita explosão. Então, geralmente, a grande parte dos velocistas usam esse braço mais reto. Porém, existe uma outra técnica que todo mundo está acostumado, nós vemos com bastante frequência nas aulas de natação, que é aquela braçada com o cotovelo mais flexionado. Então ele sai da água com o cotovelo flexionado, a fase aérea é com a flexão do cotovelo, e aí o nadador, a nadadora faz o ataque na água, iniciando um próximo ciclo. Essa braçada com o cotovelo mais flexionado é uma braçada que diminui um pouquinho até a sobrecarga no ombro. Então isso ajuda bastante o nadador, a nadadora, a relaxar um pouco mais, soltar um pouco mais esse nado. Não tem a necessidade de ficar tão tenso. Mas é uma braçada muito técnica. E no primeiro momento, o iniciante não deve prestar muita atenção nesse tipo de braçada. Um erro comum que acontece com o iniciante é ele ficar preocupado em tirar o cotovelo da água, aflorar, né? Deixar o cotovelo muito mais alto do que a mão. E como ele é iniciante, não tem uma certa experiência no que se refere a essas movimentações, ele acaba
fazendo um erro muito comum nos iniciantes, que ao invés de deixar o cotovelo projetado para cima, ele sai com aquele cotovelo mais baixo. E isso é um perigo muito grande, porque isso vai fazer com que você aumente o estresse na articulação do ombro. Então, evita fazer esse movimento de braço com o cotovelo flexionado no primeiro momento. Quando você tiver uma habilidade maior em relação ao nado que você está aprendendo, quando você perceber melhor teu corpo, aí sim nós passamos por uma fase chamada técnica. Nós refinamos mais as movimentações que você faz neste nado. Então, pessoal, eu sugiro que vocês prestem muita atenção nesse primeiro momento na rotação do ombro, né? Naquele giro que o ombro tem que fazer em torno da tua cabeça. Essa articulação tem que fazer em torno da cabeça. Isso vai te ajudar muito na hora que você for aprender essa braçada mais técnica com o cotovelo projetado. Isso é fato. Então, uma braçada que neste momento ficaria ideal seria a braçada reta. Eu não preciso, obviamente, pensar na braçada reta só para velocidade, só para treinar a velocidade. Não, eu posso utilizar a braçada reta para aumentar a amplitude nas movimentações da articulação dos ombros. Isso vai facilitar bastante o meu giro de braço. A braçada reta, ela serve nesse primeiro momento, principalmente para vocês iniciantes, um educativo, como se ela fosse um educativo para trabalhar essa circundução em torno da cabeça, em relação ao braço. Então, ela é muito bem-vinda nesses primeiros momentos. Você não vai estar fazendo uma braçada errada, mesmo porque ela é utilizada, como eu falei, de forma técnica por velocistas, e ela é utilizada nesse primeiro momento como um educativo. Então vai facilitar bastante a sua vida. Então não tem necessidade nenhuma neste primeiro momento ficar tentando executar aquela braçada com o cotovelo mais projetado. Não precisa aprender isso no primeiro momento. Quando você ficar muito mais experiente em relação ao nado que você está aprendendo, ao nado crawl, aí sim o professor, obviamente, ele vai estabelecer uma estratégia para você começar a entender essa movimentação de cotovelo mais alto. Começar a executar movimentos para chegar neste produto final que é o cotovelo com uma projeção maior do que a mão na fase aérea. Isso dá muito certo. Então não precisa executar esse movimento já de primeiro momento. Precisa entender que a adaptação, essas coisas do gênero, neste primeiro momento, são cruciais para você que está iniciando a natação. É importante também você ter o cuidado com as movimentações em cima de uma base, de uma postura ideal. Porque esse ponto ele é o mais importante até para nadadores mais experientes. Essa questão da postura tem que ficar muito bem assimilada para você começar a colocar os gestos específicos do nado. A técnica flui muito melhor. Então pensem bastante na condição postural, no controle respiratório, na cadência das movimentações. Se você escolher tipos de pernadas diferentes para iniciar o processo de aprendizado, agora eu estou falando com o professor, é importante você manter essas cadências até o seu aluno adquirir uma flexibilidade maior no que se refere a essas movimentações. Agora, para você aluno iniciante, se você prestar atenção nos movimentos mais básicos e fazê-los bem executados, você vai ter sucesso depois, ali mais para frente, na hora que você for colocar a técnica propriamente dita do nado. Então, os requisitos principais que você deve sempre estar prestando bastante atenção: postura, respiração e uma braçada que deixe os movimentos mais confortáveis. Não recomendo braçadas com projeção de cotovelo neste primeiro momento, porque na verdade você vai tentar projetar o cotovelo e vai ficar com o cotovelo mais baixo, achando que está projetando. Então, para evitar isso,
para você entender que o ombro tem que girar, tem que fazer um giro bem alto, porque o braço tem que passar em torno da sua cabeça. Para isso tem que ter uma amplitude, uma angulação ideal para que isso ocorra. E a abraçada reta vai te proporcionar isso no primeiro momento. E aí sim você parte para um movimento mais complexo. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá o seu like. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos pelos comentários que vocês deixam. Para mim é ótimo, excelente, adoro me comunicar com vocês. E, obviamente, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço!